palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 7, versículo 11 em diante: no dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: mulher, não chores. Chegando-se Jesus, parou os que conduziam o enterro, tocou o caixão e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Louvado seja Deus. O texto começa dizendo que Jesus vai a uma cidade chamada Naim. Isso pode parecer para você que não é de grande significado, mas isso aqui me mostra uma coisa muito importante. Jesus, ele vai a uma cidade. Jesus não se aliena das pessoas, ele não se esconde, ele não sofre de escapismo ou medo. Ele anda no meio de gente, ele compartilha a sua fé, ele não tem medo de rejeição, ele não tem uma fé complexada, esquisita, esquizofrênica. Hoje em dia, há muita gente que pensa para ser crente, ele tem que se separar de tudo. Você tem que separar do pecado, tem que separar do mundo, não separar de tudo. Tem gente que separa da família, e depois de 3, 4 anos, quando ele pensa que tem que voltar na família e ganhar a família para Cristo, e volta lá e diz: mamãe, eu te amo. E a mamãe diz: me ama? Onde é que está você? Há 3 anos que você não vem aqui, você só sabe ficar enfurnado dentro da tua igreja, você só anda com teus irmãos, e agora vem me dizer que me ama? Às vezes, até um parente que não é cristão ou católico chega e convida uma pessoa cristã ou crente para ser padrinho de um filho. E aí aquela pessoa mal educada diz: eu não vou ser padrinho lá na idolatria, naquela Babilônia, eu não vou ser padrinho no meio de ídolo. E agride a pessoa, e esta pessoa fica magoada, e pode ter certeza, nunca mais essa pessoa vai entrar numa igreja. Meu irmão, você tem que ter sabedoria, meu amigo. A fé de Jesus não é complexada, ele não fica vendo Satanás em tudo. Tem gente que só vê diabo, só vê diabo, só vê diabo. Olha, é necessário que você veja um pouco de anjo. Tem gente que só entra na casa dos outros olhando para as paredes em volta, olhando para os quadros, vendo se vê alguma coisa de macumba de Satanás. Meu irmão, a Bíblia diz: quando você entrar numa casa, diga: paz seja nesta casa. E se ele receber a paz fica ali. E se ele não receber, a paz volta para você. Tem gente que é um crente chato de galocha, que até a gente que é crente não aguenta ficar com ele. É tudo: você vai para o inferno, você vai acabar, tem que parar de fumar, tem que parar de beber, você é pecador, você é o diabo, é o diabo. Meu irmão, a presença de Deus é mais forte que a presença do diabo. Aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Jesus não se separa dos outros, ele anda no meio de gente, ele abençoa as pessoas, ele toca nas crianças, ele conversa com as mulheres, e em tudo isso ele não se contamina, em tudo isso ele não peca, ele está lá, ele não está com medo do mundo, não está com medo do diabo. Me lembro da minha rua, quando eu morava lá em São Paulo,
Havia uma senhora que era macumbeira e que andava fazendo trabalhos, e muita gente, quando passava por ela, até os irmãos da igreja, falava assim: Deus me livre dessa mulher, o sangue de Jesus está em poder, sai para trás de mim, Satanás, essa mulher está fazendo trabalho, Deus tenha misericórdia. Eu não. Eu passava perto daquela mulher e dizia: bom dia, dona Maria, como é que vai? Deus abençoe. E ela virava o rosto e saía de pininho: esse pastor está fazendo trabalho para mim. Ai, irmão, quem está comigo é o Todo-Poderoso. Quem está comigo é aquele que pode tudo. Quem está comigo é o mais forte. Eu é que tenho a verdade. Eu não tenho medo de andar no meio de gente. Eu tenho que viver, compartilhar, porque é lindo viver a vida, é maravilhoso amar as pessoas, é gostoso ter amigos, é bom sentar na mesa com alguém, é bom, mesmo que esse alguém não seja crente, você pode ter uma amizade, você pode ser companheiro dele, e você pode abençoá-lo, mesmo que ele nunca se converta, porque Deus ama, inclusive as pessoas que são os maiores pecadores, se é que existe maior pecador, porque na verdade todos nós somos pecadores e não tem maior nem menor. Pecado é pecado. Às vezes você acha aquele que mata ou aquele que é um homossexual maior pecador que você, mas julgá-lo, condená-lo, não amá-lo é tão pecado como praticar um pecado desse. Veja bem, e ali está Jesus. Ele vai entrando na cidade, e a Bíblia diz que duas multidões se encontram. A Bíblia diz que enquanto a multidão que segue Jesus vai entrando, a multidão que segue o enterro vai saindo. E então as duas multidões se encontram. Uma multidão está feliz, a outra está triste. Uma experimenta a manifestação do poder de Deus, a outra a manifestação da morte. Uma segue o Senhor da vida, a outra segue um funeral. Uma glorifica, a outra chora. Uma regozija, a outra lamenta. Uma celebra a vida, a outra está de luto. Qual das duas multidões você segue? A qual dos grupos você pertence? Você tem visto a manifestação do poder de Deus ou a manifestação do poder do mal e da morte? Você é aquele que se alegra ou você é aquele que chora? Você está seguindo a vida ou a morte? Você regozija ou você lamenta? Você celebra a vida ou você lamenta a morte? Olha, não há maneira de você estar sem seguir uma dessas multidões. Ou você segue a Cristo ou a morte. Ou você vibra ou você lamenta. Ou você ri ou você chora. Qual das multidões você vai seguir? Agora, quem é aquela mulher que chora? A Bíblia não cita o seu nome, mas pela narrativa podemos aprender algumas coisas sobre ela. A primeira coisa é que ela era uma viúva. Isto significa que ela tinha que sustentar a si mesma e ao filho. Significa também que, como ela tinha um só filho, ela está completamente só. Ela não tem mais ninguém. Ela está sozinha. Isso também mostra que ela tinha muitos amigos. Como? Porque uma multidão está seguindo ao seu lado. Embora o texto não fale que as pessoas eram suas amigas, as pessoas estavam presentes ao lado da viúva, estavam ao lado da mulher que chora. É bom ter amigos ao nosso lado nas horas difíceis. É bom ter alguém que nos abrace. É bom ter alguém que nos entenda, que coloque a mão no nosso ombro. É bom ter alguém que ande ao nosso lado na caminhada.
Ou quem sabe essa mulher não tinha muitos amigos. Quem sabe naquela época havia mais solidariedade. Me lembro quando criança, quando passava o enterro, o vovô tirava o chapéu, a mamãe desligava o rádio, a gente parava na beira da calçada até que o enterro passasse. Os carros encostavam e deixavam o enterro ir embora. Hoje em dia as pessoas olham, sacode o ombro e diz: morreu? Antes ele do que eu. Hoje está faltando solidariedade. As pessoas não têm ninguém. As pessoas não têm ninguém que se importam. Estamos tão acostumados a ver tanta gente morrer, a tanto desastre, a tanta matança, a tanto filme violento, que nada nos abala mais. A gente vê o outro que chora e não liga. A maioria vai no enterro para contar piada. A maioria vai no enterro não é para ficar com o defunto. E é muito difícil alguém da família ter um companheiro de madrugada que fique lá do lado do caixão, porque a maioria vai embora, ninguém se importa mais, ninguém liga, e as pessoas estão cada vez ficando mais sozinhas. Até quando você liga para alguém, você bate numa máquina. Sinto muito, eu não posso te atender agora, ligue mais tarde, deixe um número, entrarei em contato assim que eu puder. Pi, 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 pi. Máquina. Você liga para reclamar de alguma coisa numa loja, fica quase 2 horas falando com máquina, ou melhor, escutando uma máquina. É máquina, máquina. Ai meu Deus, eu não quero falar com a máquina, eu preciso falar com alguém, eu tenho que desabafar, eu preciso de ajuda. Alguém, por favor, me socorra. Eu estou sozinho, eu não tenho ninguém, tudo que eu tinha se foi. E aquela mulher tinha aquele único filho, e agora ele morreu. Aquele filho era tudo que ela tinha. Ele era a esperança de companhia na velhice. Ele era a certeza de sustento no amanhã. Ele era a sua alegria. Ele era a esperança de continuidade do nome da família. Ele era a esperança dela poder segurar no colo um netinho, de receber um carinho, de dar-lhe um beijinho, de ser chamada de vovó. Aquele filho era a esperança dela ser útil, cuidando de alguém, conversando com alguém, cozinhando para alguém. Eu entendo bem isso. Quantas pessoas não têm mais ninguém? A minha própria mãe, ela é viúva, os filhos moram longe, só tem um filho que mora perto. Quando eu vou lá, ela tem prazer em assar um frango, ela tem prazer em fazer a maionese, ela compra patê porque ela sabe que eu gosto. Ela diz: tem manteiga na geladeira, porque ela sabe que eu gosto mais de manteiga do que de margarina. Mas quando ela está sozinha, ela toma um café com leite, com torrada, nem pão ela sai para comprar, porque ela não tem prazer em cozinhar para ela só. Que coisa triste é estar sozinha. E aquela mulher agora estava completamente só. Tudo que ela tinha se acabou. Seu filho estava morto e por isso ela chora. Será, meu irmão, minha irmã, que tudo que você cria foi-se embora? O seu sonho se acabou, a sua alegria foi embora, e agora é só choro, e agora é só solidão. Seu marido foi embora, seu casamento acabou, seus filhos lhe abandonaram, seus netos casaram, e agora você está aí sozinha, sozinha, completamente só.
Que agonia, que tristeza. Ninguém me ouve, ninguém me quer, ninguém vem aqui, ninguém me visita, ninguém se importa. Ai, que dor na alma, que angústia no peito, ah, que solidão terrível. E os dias vão passando com uma agonia maior do que a própria vida, uma tristeza que chega a doer, uma dor no peito, uma angústia na alma. Parece que é um vazio, tudo se acabou, o amor se acabou, a esperança foi embora, até Deus parece que me abandonou, até Deus parece que se esqueceu de mim. E por isso aquela mulher chora. Ela chora pela solidão que vai enfrentar. Ela chora pelas noites frias em que ela vai comer sozinha. Ela chora porque não tem ninguém para conversar. Ela chora porque ninguém vai depender dela. Ela se sente inútil, impotente, vazia. Ela chora porque ela não entende o porquê que certas coisas acontecem com a gente. Por que meu filho morreu e não eu? Por que Deus não me levou no lugar dele? Eu é que sou a velha aqui. Por que Deus levou ele antes de mim? Ela chora porque ela não sabe, ela não entende. Por que Deus deixa eu sofrer? Por que Deus permite que essa coisa ruim aconteça comigo? Será que Deus me ama mesmo? E se Deus me ama, por que Ele permite que eu sofra? Por que Ele permite que há tanta injustiça? Por que Ele permite que haja tanta violência? Por quê? Por quê? Ela chora porque quem sabe ela disse ao seu filho algo do qual ela se arrepende. Quem sabe ela disse: você é o mal necessário na minha vida. Maldita a hora que eu fiquei grávida de você. Ela chora porque ela não perdoou. Eu devia ter abraçado ele. Eu devia ter dito que eu o amava. A sua consciência a acusa. Eu devia ter passado mais tempo com ele. Eu devia ter levado ele na escola dominical. Eu devia ter dito que o amava. Eu devia ter orado com ele. Eu devia ter sido mais paciente. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ah, meu Deus, que dor, que angústia, que tristeza, que sofrimento. Ah, meu amigo, muitas mulheres estão chorando, mulheres que também perderam toda a esperança, mulheres que também se sentem sozinhas, mulheres que também não têm ninguém para conversar, mulheres que são viúvas de marido vivo, mulheres cujos maridos são pensionistas, só vêm em casa para dormir e comer, maridos que só dão um beijinho quando estão a fim de sexo, e elas choram, elas se sentem solitárias e perderam o prazer de cozinhar para alguém que elas não sabem se vai voltar para casa, para alguém que não diz nunca que ama. Elas choram porque tem que dormir com um homem que elas sabem que está dormindo com outra. Elas choram porque, apesar de dar um duro danado, cozinhar para aquele homem que ela ama, ele não sabe dizer muito obrigado, ele não sabe dizer por favor.
Um homem que está sempre dizendo que o bife está duro e que não é capaz de comprar uma carne mais macia. Mulheres que choram. Mulheres que choram pelo filho que elas abortaram. Mulheres que choram porque os filhos viraram traficantes. Porque a vida tem sido dura. Porque a filha dorme com o namorado. Porque a menina que ela criou como uma boneca está grávida. Mulheres que choram porque têm sido feridas pela vida, feridas por maridos grossos, insensíveis, que somente sabem reclamar sem nunca dar um carinho, um momento de atenção ou um gesto de amor. Mulheres que se culpam por aquilo que o filho se transformou. Mulheres que se culpam porque o casamento acabou. Mulheres que se culpam por terem engordado, por se sentirem feias, por estarem cheias de estrias ou varizes, e por isso elas choram. Mulheres que choram porque por mais que tente emagrecer, não consegue. E a única coisa que sabe ouvir do marido é uma palavra dura, de acusação. É uma palavra que magoa, que fere, que angustia. Muitas mulheres estão chorando hoje. Quem sabe você é uma dessas mulheres que chora. Ah, minha amiga, há um milagre para você. E não são só as mulheres que choram. Existem muitos homens que também estão chorando. Eles não choram por fora, mas eles choram por dentro. Eles choram porque eles têm medo do fracasso. Eles choram porque por mais que lutem para vencer na vida, eles se sentem um zero à esquerda. Eles choram por pecados inconfessados, que lhes trazem memórias doloridas. Eles choram porque carregam dentro de si mesmos muitas coisas que fizeram no passado, das quais eles se envergonham e não têm coragem de falar. Eles choram porque, sendo homens, eles foram ensinados a não chorar, a não admitir seus medos, a bancarem os machões, os heróis. Eles choram por problemas não resolvidos, que eles não sabem como resolver. Eles choram porque o orgulho não os deixa dizer: por favor, me ajude, eu não aguento mais, eu preciso de alguém, ore por mim. Eles choram pelos vícios que eles querem abandonar, mas não conseguem. Eles choram pelo dinheiro que desperdiçaram ao longo da vida e que agora faz falta. Eles choram porque está chegando a hora da aposentadoria e ele sabe que o dinheiro que ele vai ganhar com a aposentadoria não vai dar para viver. Ele chora porque está com 45 anos e ele tem medo de ser mandado embora e não arrumar outro emprego. Ele chora porque nunca abraçou um filho e agora o filho não quer abraçar ele. Ele chora porque ele não tem coragem de dizer para a mulher que ama. Ele chora porque está enrolado com a amante, enrolado com as dívidas, encalacrado. Eles choram pelos momentos preciosos que eles passaram longe de suas famílias, pelos momentos de ausência, e porque agora ele quer recuperar o tempo perdido, mas ele acha que é tarde demais.
Eles choram pelas pressões da vida, de ter que ganhar, trabalhar para ser bem sucedido. E por mais que trabalhe, ele se sente acabado por dentro, mas tem que sorrir por fora, como se nada tivesse acontecendo. Eles choram pelos sonhos não realizados, pelo desejo de sumir, de parar, porque se pudessem, eles gostariam de mudar tudo e recomeçar de novo. Eles choram porque o Natal está chegando e ele não pode dar um presente para o filho. Ele chora porque ele sabe que Papai Noel não existe. Ele sabe das agonias que ele carrega na alma e ele não pode dizer. E dentro dele é um grito que ele gostaria de dar: socorro, socorro, alguém me ajude, alguém me livre daqui. E eles choram porque a família espera que ele seja um homem que ele não consegue ser. Ah, meu amigo, a mulher chora por seu filho morto. Homens mortos não podem falar nem ouvir. Infelizmente, muitos de nós vivemos como mortos, insensíveis ao choro da mulher à nossa volta, insensíveis aos nossos filhos, insensíveis àquele que chora à nossa volta. Ah, que coisa terrível é nos tornarmos um homem insensível, uma pessoa que é incapaz de ver o choro do que sofre, de estender a mão para aquele que está aflito, de tocar naquele que agoniza. Todos nós choramos. Eu tenho chorado muitas vezes. Quando meu pai morreu, eu chorei. Quando o caixão chegou dentro da igreja central de Petrópolis, eu abri a tampa e vi meu pai deitado lá. Ele estava com a barba grande. Meu pai não gostava de estar com barba por fazer. Eu arrumei um barbeador e fiz a barba do meu pai dentro daquele caixão. Lágrimas teimosas me queimaram a face enquanto eu chorava por meu pai. Lá estava eu com milhares de assuntos que eu não teria resposta. Eu chorei pelas perguntas que eu jamais iria perguntar. Eu chorei por meu filho que jamais seria carregado nos seus braços. Eu chorei porque eu jamais iria ouvir seus casos. E apesar das falhas do meu pai, eu chorei. À sua maneira, ele me educou e sempre proveu para o meu sustento. Meu pai se foi como um vento que passa, e eu chorei. Mas acima de tudo, eu chorei por mim mesmo. Eu perdi o meu herói, o meu amigo. Como pôde ele partir sem me dar um último abraço? Agora, muitos homens se parecem com meu pai. Acho que os homens que estão à minha volta são parecidos com ele. Na verdade, eles não se parecem com papai. É apenas o meu íntimo desejo de tê-lo ao meu lado. É a saudade que me faz vê-lo em outros homens. Eu tenho inveja daqueles que têm seus pais ao lado. E eu conto para os meus filhos as muitas histórias a respeito do meu pai, enquanto enorme vontade de chorar
me aperta o peito. Na verdade, eu não chorava por meu pai, eu chorava por mim mesmo. Eu prego para multidões, mas meu pai não está lá para me ouvir. Eu recebi um diploma de doutor em teologia, mas ele não estava na minha formatura. Meus filhos estão na universidade, mas meu pai não sabe. Se tornaram campeões de futebol nos Estados Unidos, mas ele não estava lá para vibrar. Eu falo inglês, mas meu pai nunca soube disso. Eu gravei CDs, mas ele nunca ouviu. Muitos me abraçam, mas tem sempre um rosto faltando na multidão. Existe sempre um abraço que eu não recebo. Existe sempre uma voz que eu não escuto mais. E eu choro. Ah, meu irmão, mas o texto diz que Jesus viu a mulher que chorava. Ah, o nosso Deus é Deus que vê aquele que chora. Ele vê o que sofre. Ele vê o seu sofrimento. Ele vê a sua agonia. Ele vê a sua dor. Ele vê a sua angústia. Ele vê o mal. Ele se importa com aquele que sofre. Deus é Deus que vê. Deus não é um Deus ausente. Deus não é um Deus distante. Deus não é como o presidente da república que você vê na televisão, mas que não está ao seu lado, que não te abraça, que não te toca. Nosso Deus é um Deus que vê. E Ele está vendo a sua luta. Ele está vendo a sua dor. Ele está vendo a sua angústia. Ele vê. Deus vê. Deus vê. Deus vê. Ele está vendo tudo. E Deus é um Deus justo. Ele não vai te deixar nessa situação. Ele não vai te deixar sofrendo. E diz a Bíblia que quando ele viu a mulher, a Bíblia diz que Jesus se encheu de compaixão por ela. Ah, o nosso Deus, Ele tem compaixão. Eu agora que sou pastor há quase 30 anos, eu sei o que é ter compaixão. Fui pregar em Santos, e uma mulher de chinelo de dedos, uma boca sem dente, vestidinho pobre, na porta me abraçou, e enquanto as lágrimas rolavam na sua face, ela disse: pastor, muito obrigado por trazer um pouco de alegria no meio da minha dor. E eu chorei com aquela mulher. Estava pregando num congresso, e um homem de cabeça branca toda hora passava perto de mim, perto da mesa onde eu estava com os meus vídeos e CDs. E ele passava, me olhava, balançava a mão com um sorriso amarelo, e sem ter coragem de chegar aonde eu estava, até que ele tomou coragem, chegou e disse: Padre Senhor, pastor Silmar, tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Como é que vai? Graças a Deus, vou indo como Deus quer. E ele ia passando para lá, para cá, até que no último dia ele chegou perto e diz: ah, pastor Silmar, eu queria tanto poder ajudar seu ministério. Eu queria tanto poder levar uma fitinha para casa, mas infelizmente dessa vez não vai dar. Eu vim desprevenido. Outra vez eu compro uma fitinha para ajudar a sustentar o seu ministério. Eu peguei uma fita na mesa, entreguei na mão daquele irmão. Ele abraçou a fita com as duas mãos. Enquanto chorava, disse: ah, pastor Silmar, eu vou orar pelo senhor o resto da minha vida. Deus que pague,
Deus que abençoe. E eu me enchi de compaixão por aquele homem. Meu amigo, se eu que sou mau, se eu que sou pecador, eu me encho de compaixão por aquele que sofre, por um pobre coitado que não pode comprar uma fita de R$5. Quanto mais Deus, Ele tem compaixão de você, Ele te ama, Ele te quer bem, Ele tem compaixão, Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua angústia, Ele sabe do seu sofrimento, Ele sabe. E diz a Bíblia que Jesus falou à mulher. Olha, meu amigo, a maioria hoje quer estar com a multidão. A maioria larga o que sofre para ir atrás da multidão. Jesus é diferente. Ele abandona a multidão para ir atrás do que sofre. Sua voz traz alento e esperança. Sua voz traz consolo. Sua voz alivia a dor. Sua voz arranca a angústia. Sua voz traz libertação. E ele falou àquela mulher: mulher, não chores. E Deus te fala hoje: não chores. Eu tenho visto tua dor, não chores. Eu sou teu Deus, não chores. Eu sou teu amparo, eu sou teu abrigo, eu sou a tua esperança, eu sou a tua fortaleza. Não chores, não chores. Não chores. Eu vou levantar o teu filho. Não chores, eu vou tirá-lo da morte. Não chores, eu vou transformar a tua aflição. Não chores, eu vou arrancar a tua dor. Não chores, eu vou acabar com o luto. Não chores, eu vou trazer vida. Não chores, eu vou restaurar a tua sorte. Não chores. Eu sou Deus e não há outro. Não chores. O meu filho Tiago, ele fez 19 anos num sábado, lá nos Estados Unidos. Ele trabalha numa pizzaria e chega em casa todo dia 2:30 da manhã. Ele dorme até umas 10, 10:30, vai para a faculdade, depois vai para o trabalho. Na terça-feira, depois que ele fez 19 anos, ele acordou 6:30 da manhã. E aí, ele ligou a televisão. O Tiago não tem costume de ligar a televisão, mas esse dia ele ligou. Estava um pastor conhecido meu pregando. E o pastor lá na televisão, lá nos Estados Unidos, disse: você que trabalha numa pizzaria e chega em casa 2:30 da manhã, você que acorda todo dia 10:30 da manhã e que hoje acordou às 6:30, você que fez 19 anos sábado, ajoelha, porque o teu Deus quer falar contigo. Meu irmão, o nosso Deus é um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus que fala. E Ele está falando a sua vida, meu amigo. E Ele te diz: não chores, não chores, não chores. Não chores. Veja bem. E Jesus não só falou, porque tem muita gente que fala, mas não faz nada. Tem muita gente que fala, mas não faz nada. Jesus, Ele parou o enterro. E meu irmão, meu amigo, Jesus está parando o enterro da sua vida. Jesus está parando o enterro da sua vida. Jesus está parando o enterro da sua vida. Jesus está parando esse enterro. Para esse enterro, eu vou trazer vida. Para esse choro, eu vou trazer alegria. Para essa luta, eu vou trazer vitória. Pare agora, pare agora. O Senhor está parando o enterro. Mas você sabe, as pessoas que estavam carregando o caixão devem ter ficado abismadas. O que esse homem quer? Será que ele é algum parente que veio de longe? O que esse homem quer? O que esse homem quer? Porque tem gente que gosta de carregar caixão. Tem gente que passa a vida inteira carregando caixão. Para!
Para de carregar caixão. O que eles fizeram com o caixão? Será que alguém levou para casa? Será que alguém, que pena esse caixão aí, vai deixar aí na beira da estrada, um caixão novinho? Acho que eu vou levar para aproveitar. Não, irmão, caixão a gente abandona. Abandona a vida velha, abandona as mazelas velhas, abandona as angústias velhas, abandona tudo, abandona. Deixa para lá. Deixa para lá. Oh, você vai ficar a vida toda carregando o mesmo caixão. Você sabia que tem gente a vida toda carregando o mesmo problema, a mesma angústia, a mesma dor, a vida inteira carregando a mesma dor, a mesma angústia, o mesmo problema? Jesus disse: para esse enterro, para esse caixão, chega de sofrer, chega de luta. Satanás, você está derrotado. Satanás, tu não vais agir mais na vida dessa pessoa. Eu paro esse enterro, para agora. Será que você é uma pessoa que gosta de carregar caixão? Larga, irmão. Larga tudo hoje. Jesus está tocando em você. E quando ele tocou naquele rapaz, quando ele tocou naquele caixão, ele ficou imundo, porque a lei dizia que se alguém tocasse no morto ficava imundo. Jesus não podia entrar no templo, Jesus não podia orar, porque ele ficou imundo segundo a lei. E ele se tornou imundo por você, ele se tornou imundo pela mulher que chora, ele se tornou imundo por aquele rapaz que sofria, ele se torna imundo, ele paga o preço, ele dá a sua vida. Ele toca, ele se mistura, ele toca. E que coisa maravilhosa é ter um toque de amor. E neste dia há um toque de amor, há um toque de vida, há um toque de restauração, há um toque de libertação, há um toque de poder, há um toque de cura, há um toque hoje de vitória. Há um toque, Deus está tocando em você. Eu sinto isso, eu creio isso, eu percebo isso. O Espírito Santo está tocando em você. Sua vida não vai ser mais a mesma, seu casamento não vai ser mais o mesmo, seus filhos não serão mais o mesmo. Deus está tocando em você. Receba esse toque de vida, receba esse toque de restauração, receba esse toque de poder. Receba esse toque agora, que está mudando você para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Louvado seja Deus, porque o Deus vivo está tocando em você. Louvado seja Deus, porque o Deus vivo está tocando em você. O desencorajamento está saindo, a desilusão vai acabar, as dúvidas vão desaparecer, a desconfiança vai dar lugar à fé, críticas, a depressão, o abandono, a desistência, o alcoolismo, a droga e quem sabe até o desejo de suicídio vai acabar agora, porque um toque de Deus está vindo sobre a sua vida. Um toque de Deus está vindo sobre o seu coração. Um toque de Deus agora. Receba este toque de amor que está mudando a sua vida. Amém.